Estamos comemorando o Dia dos Esportistas. Cada criança, adolescente e adulto deveria ser um esportista. Deveria gastar tempo praticando exercícios e talvez o mais importante de todos os exercícios, gerenciar sua mente, aprender a dar um choque de lucidez nos seus pensamentos, porque no campo da mente é que nós devemos ganhar as principais batalhas. Bom, há grandes esportistas como meu amigo Kaká e milhares de outros personagens que mostram que os esportes é uma linguagem universal. Bom, estou aqui para contar um pouquinho da minha história com o esporte e com o futebol. Eu comecei a praticar esporte com 7 anos de idade e o primeiro esporte já foi direto o futebol. Ganhei minha primeira bola da minha avó, mãe da minha mãe, Dona Vera Sônia. Mas o esporte, ele tem vários benefícios e eu acredito muito nos valores do esporte e hoje, claro, uso muito os valores do futebol, que é o esporte que eu pratico há muitos anos. Então eu tenho essa gratidão pelo futebol, pela forma com que ele me ajudou na minha formação emocional, me dando valores como paciência, resiliência, saber conviver em grupo, em comunidade, saber jogar pelos outros. Esses são alguns benefícios que o futebol me trouxe, além, claro, dos benefícios com saúde, com bem-estar. Então eu sou muito grato e com muito orgulho que eu digo que eu sou um atleta profissional. O esporte da emoção, o esporte da mente humana é não ter medo da vida, não ter medo de competir, não ter medo de enfrentar as mazelas e as dificuldades da vida. Pelo contrário, todos os dias fazer da nossa história um show imperdível. Que vocês usem realmente o esporte para tirar dele o maior proveito possível com relação a bons valores, bem-estar e qualidade de vida. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Augusto, obrigado por tudo e um abração. Um forte abraço e que você valorize a sua existência e valorize a vida como um espetáculo único e imperdível. Como podemos falar em ano novo se a nossa mente é velha, saturada de falsas crenças? Nossa mente tem que mudar para que o ano possa mudar. Aliás, nós só somos novos quando temos um caso de amor com a nossa saúde emocional e quando nós fazemos da vida um espetáculo único e imperdível e não um teatro de terror. Como podemos falar em ano novo se nós sofremos por antecipação, se ruminamos perdas, mágoas e frustrações? Se nós cobramos demais de nós e dos outros, somos agiotas da emoção? Se temos a necessidade neurótica de mudar os outros, elevando o tom de voz, criticando excessivamente e passando velhos sermões, sem entender que ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los? Ano novo começa na nossa mente. Por isso, eu, Augusto Cury, psiquiatra e escritor, espero que você seja um vendedor de sonhos e não de pesadelos. Que você, sinceramente, possa começar a escrever os capítulos mais nobres de sua história, mesmo quando o mundo não te aplaude, te vaia, mesmo quando as coisas não funcionam como você deseja. Por favor, tenha um caso de amor com a sua saúde emocional. Seja o teu fã, seja apaixonado pela sua própria história e não tenha medo da vida. Tenha medo, sim, de não vivê-la intensa e inteligentemente. Que todos os dias você possa ter uma mente nova para fazer da sua história uma nova história. A criança mais famosa de todos os tempos será aplaudida, inclusive com festas e jantares. Mas poucos conhecem o que havia no centro da personalidade deste menino incrível. Para espanto das religiões, ele transformou prostitutas em rainhas e leprosos em príncipes. Para assombro das ciências da educação, ele deu tudo o que tinha para aqueles que só lhe davam dores de cabeça. Para assombro das ciências como a psiquiatria e a psicologia, ele protegeu a sua emoção
quando o mundo desabava sobre ele, quando torturado, e teve a coragem de fazer poesia no caos. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, eu, analisando a sua personalidade, a única frase que eu encontrei para resumir a grandeza da sua história é dizer: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. As mulheres representam a parte mais inteligente, altruísta e solidária da humanidade. Mas estamos assistindo preocupados com o assassinato coletivo da autoestima delas. Queridas mulheres, vocês deveriam olhar nos olhos do seu parceiro e com todas as letras dizerem: eu sou linda, maravilhosa e encantadora, e você faz um grande negócio de viver comigo. Tal qual no filme O Vendedor de Sonhos. Beleza está nos olhos de quem vê. Eu espero que as mulheres desse belo país possam se dirigir às salas de cinema e conferir que você é simplesmente incrível. Queridos amigos, o filme O Vendedor de Sonhos é uma história fascinante de superação. De um ser humano que gerenciou sua emoção e escreveu seus capítulos mais importantes nos dias mais dramáticos de sua história. Quando escrevi este livro, eu fui às lágrimas. E você, ao ver esse filme no cinema, provavelmente também irá às lágrimas e revisará a sua própria história. Bom, eu convido você amanhã para assistir a grande estreia do filme O Vendedor de Sonhos. Prepare-se para uma experiência inesquecível. Prepare-se para fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender. Uma viagem para dentro de si mesmo. 8 de dezembro, talvez, marcará a sua história. O que poderia ser um presente inesquecível nesse final de ano para os seus colaboradores, seus amigos e os seus clientes? Muitas coisas. Mas com muita humildade, eu, Augusto Cury, psiquiatra e escritor, gostaria que você desse uma oportunidade para quem você ama para assistir ao filme O Vendedor de Sonhos, que estreia no dia 8 de dezembro. Encorajo você a fechar salas de cinema para que essas pessoas que vocês amam e que são importantes na sua biografia tenham a oportunidade de fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo. Provavelmente, o filme O Vendedor de Sonhos não apenas nos levará a lágrimas e também a risos, mas também será um dos filmes mais importantes da história do cinema mundial para valorizar a vida, para prevenir transtornos emocionais e para revolucionar o relacionamento entre casais, entre pais e filhos e do ser humano com ele mesmo. O filme O Vendedor de Sonhos, ele vem de vírgulas, para que nós nunca coloquemos um ponto final na nossa história. Mesmo quando as pessoas nos decepcionam, nos machucam, nos frustram, ou até nos traem. É possível escrever os capítulos mais importantes de nossa história nos momentos mais dramáticos da nossa existência. Portanto, o filme de Vendedor de Sonhos, que levou às lágrimas aqueles que participaram da avant-première, eu creio que poderá levar às lágrimas e ao riso também, e principalmente a capacidade do ser humano reescrever sua história, não apenas no Brasil, mas também em todos os países em que ele for exibido. A partir do dia 8 de dezembro, eu espero que você se torne um vendedor de sonhos. Leve os seus amigos, os seus clientes, os seus familiares a fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender. Uma viagem para dentro de si mesmo. Queridos amigos, vamos então falar sobre o mais complexo de todos os mundos, dar uma pequena conferência para vocês sobre a mente humana. Desculpe o transtorno, o Facebook não abriu, acho que dezenas de milhares de pessoas de vários países estão conectando, por isso que talvez está caindo a conexão, mas por favor tenham paciência, até porque ninguém é digno da maturidade e da tranquilidade se não aprender a gerenciar os percalços da existência. Muito bem, o post que nós postamos sobre a minha conferência, ele alcançou mais de 3 milhões de pessoas e provavelmente estou falando com dezenas de milhares de seguidores
que com muito carinho quero ensinar algumas ferramentas sobre gestão da emoção e falar de algumas teses vitais do filme O Vendedor de Sonhos. Em primeiro lugar, como nós podemos preservar a nossa saúde mental nessa sociedade altamente estressante? Precisamos estar alertados para algumas estatísticas. Por exemplo, 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, cedo ou tarde desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Depressão, síndrome do pânico, TOC ou transtorno obsessivo-compulsivo, anorexia, vigorexia. Vigorexia são aquelas pessoas que malham nas academias sem nenhum controle e tomam anabolizantes para ter uma musculatura avantajada, para compensar a baixa autoestima e a fragmentação da sua autoimagem. Além disso, doenças psicossomáticas, dependência de drogas e inclusive psicoses. Bom, a sociedade moderna está adoecendo rápida e coletivamente. Nunca tivemos uma indústria do lazer tão poderosa como na atualidade. E, ao mesmo tempo, nunca tivemos uma geração tão triste. Em conferências que eu tenho dado, desde a Romênia, Europa, Estados Unidos, América Latina, a situação é a mesma. Os seres humanos modernos, eles conhecem o mundo de fora, exploram através da educação, do pequeno átomo que de fato nunca verão e o imenso espaço que nunca pisarão, mas não exploram, não conhecem o mais complexo de todos os planetas, o planeta chamado mente humana. Quais são os comportamentos que esgotam o cérebro? Número 1, ruminar perdas, mágoas e frustrações. Se você rumina perdas, mágoas e frustrações, você é refém do seu passado. Quando alguém te convida para você visitar a sua casa, você não teria coragem de entrar na cozinha e colocar a sua cabeça na lata de lixo. Você veria os móveis, os quadros de pintura e, se houver jardins, contemplaria as flores. Mas, infelizmente, se considerarmos a mente humana como uma grande casa, a tendência do Homo sapiens, do ser humano, é entrar nos arquivos, nas áreas da sua personalidade que contém aquilo que mais o machucou, mais o feriu. Traições, decepções, perdas e assim por diante. O eu acaba não se tornando autor da própria história. Entramos numa zona traumática ou killer, e o volume de tensão dessa janela killer ou zona traumática é tão grande que bloqueia milhares de outros arquivos e vivemos a síndrome do circuito fechado da memória. Quando essa síndrome se instala, o ser humano deixa de ser livre, ainda que esteja debaixo dos holofotes da mídia, ainda que seja aplaudido, ainda que viva em sociedades democráticas. Quando nós somos escravos das janelas traumáticas, quando somos reféns do passado, nós nos tornamos escravos vivendo em sociedades livres. Portanto, queridos amigos, cuidado. Quem rumina o seu passado continuamente retroalimenta aquilo que ele tem de pior. Outro comportamento de antigestão da emoção é ter a necessidade neurótica de mudar os outros. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas é quase que inacreditável. Nós temos a tendência de elevar o tom de voz, criticar excessivamente, passar sermões. Os nossos filhos, quando nós abrimos a boca, sabe tudo que vem pela frente. Casais, o marido abre a boca, a esposa sabe tudo que vem pela frente, porque ele não consegue libertar seu imaginário, encantar, dizer palavras nunca ditas. Ele e ela somos encarcerados pelo presídio da rotina. Nós não conseguimos libertar o nosso imaginário e desenvolver criatividade. Portanto, saibam que ruminar perdas, mágoas e frustrações, bem como ter a necessidade neurótica de mudar os outros, esgota o nosso cérebro, esgota o cérebro das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Bom, dá para vocês entenderem que esses comportamentos fazem parte da rotina do Homo sapiens. E eles têm levado à antigestão da emoção. Nós devemos ser autores da nossa própria história. O nosso eu deveria ser o protagonista, o diretor do script. O nosso eu deveria ser
aquele que escreve os principais capítulos de nossas vidas, nos momentos mais tristes da nossa existência, mas ele não é desenvolvido na educação mundial para pilotar a aeronave mental. Vocês se lembram daquele caso dramático no começo de 2015, quando um copiloto atirou a aeronave nos Alpes franceses? Ele não apenas era depressivo, mas também um psicopata. Ele levou à morte de mais de 100 pessoas, tentando tirar a sua vida. Não se importou em tirar a vida daquelas pessoas inocentes. Aquilo que ocorreu naquela aeronave, se você considerar uma metáfora da vida, ocorre com frequência ao longo do nosso dia, ao longo da nossa história existencial. Você tem um eu, que é o seu piloto, mas muitas vezes esse piloto não consegue entrar na cabine de comando da mente humana e controlar pensamentos e gerenciar emoções. Nos tornamos vítimas, mesmo quando somos cultos, porque não sabemos de técnicas importantes para que possamos administrar a nossa mente e sermos autores da nossa própria história. Veja bem, existe uma técnica chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Ninguém brilhou na sua mente se não aprendeu a usar a arte da dúvida. Duvidar de tudo aquilo que nos controla, duvidar do sentimento de culpa, duvidar também de ideias perturbadoras, duvidar das nossas crenças limitantes. Se nós não aprendermos no silêncio da nossa mente a duvidar de todo o lixo psíquico, ele é registrado pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, e se converterá em janelas traumáticas que nos sequestrará no único lugar que jamais deveríamos ser prisioneiros. Mas infelizmente não sabemos usar a arte da dúvida. Somos espectadores passivos e, num certo sentido, relapsos em não reciclar o lixo mental. Bom, não apenas a arte da dúvida, mas a arte da crítica. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Todos os dias você tem de criticar pensamentos perturbadores, emoções angustiantes, reações fóbicas. Se você não o fizer no silêncio mental, o fenômeno RAM, registro automático da memória, vai arquivar as experiências, arquivar esses pensamentos, formar novas janelas traumáticas. Assim, os núcleos conflitantes no córtex cerebral vão se expandindo. E mais uma vez lhes digo, nos tornamos prisioneiros vivendo em sociedades livres. E a terceira parte dessa técnica, chamada DCD, é a arte da determinação estratégica. Nós não podemos ser mendigos dentro de nós mesmos. Nós não podemos ser pedintes. Nós temos que determinar aonde nós queremos chegar. Determinar gerir a nossa emoção. Determinar gerenciar os nossos pensamentos e a nossa ansiedade. Determinar não ser vítima do nosso passado e nem da necessidade neurótica de mudar os outros. Mas é quase que inacreditável. Nós temos uma educação cartesiana no mundo todo. Mesmo as escolas que estão no topo do ranking das melhores universidades, como Harvard, Cambridge, Oxford, ensinam os alunos a conhecer o mundo de fora, mas não ensinam os alunos a terem habilidades para que o seu eu possa dirigir o seu próprio script. Não os ensinam a impugnar, discordar, confrontar de tudo aquilo que o controla, o asfixia, o apequena. Não os ensina a entender que há um fenômeno que está registrando e biografando todos os dias a nossa personalidade. Portanto, queridos amigos, a técnica do DCD é vital para que possamos dirigir minimamente o nosso próprio script. Outro comportamento importante e que devemos aplicar a técnica do DCD. Cobrar demais de nós e cobrar demais dos outros. Você cobra demais das pessoas que estão ao seu redor. Você é altamente exigente. E com você? É implacável. Quando você erra, falha. Quando você tropeça, você dá risada dos seus erros e grita dentro de si, os melhores dias estão por vir? Infelizmente, aonde eu dou conferência, da Romênia, passando pela Europa, Estados Unidos, América Latina, é a mesma coisa. O ser humano, ele frequentemente tende a ser excelente para a sua empresa ou instituição, enfim, excelente para a sociedade, mas é um carrasco de si mesmo.
algoz de si mesmo, aumentando os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado, por cobrar demais de si. Quem cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor com a sua saúde emocional. Bom, eu falei, portanto, de 3 comportamentos que esgotam o cérebro e que nós devemos aplicar a arte da dúvida, da crítica e da determinação estratégica. Vamos voltar. Primeiro eu disse que nós devemos aprender a não ser escravo do passado, não ser refém do passado. Depois eu disse que nós não deveríamos jamais ter a necessidade neurótica de mudar os outros. Quando elevamos o tom de voz, criticamos excessivamente, comparamos, pressionamos ou passamos sermões, nós estimulamos o fenômeno RAM a registrar janelas killer nas pessoas com as quais nos relacionamos. Nós pioramos os nossos filhos. Começamos o relacionamento no céu do afeto, com a nossa parceira ou nosso parceiro, mas terminamos esse relacionamento no inferno dos atritos, porque somos construtores de janelas traumáticas sem o saber. E o terceiro fenômeno, que esgota o cérebro, e a antigestão da emoção, é o fenômeno onde nós temos a tendência de atuar como cobradores, como algoz de nós mesmos e dos outros. Eu cito esse fenômeno, essa tese, como uma tese onde nós atuamos como agiotas da emoção. O agiota financeiro é aquele que empresta e cobra juros caros. O agiota da emoção é aquele pai que se doa, é aquele casal que se doa um para o outro, mas ao invés de abraçar, relaxar diante dos erros, investir nos sonhos, ter um amor inteligente, eles se tornam altamente críticos. Tem a necessidade neurótica de apontar falhas, a necessidade neurótica de controlar quem ama. E o amor só pode ser desenvolvido na terra da liberdade. Quem controla demais o seu parceiro, quem tem ciúmes excessivo, vive essa tese. A tese de asfixiar o romance, porque com as melhores das intenções, cria um clima onde janelas killer são formadas, esgotando o cérebro e traumatizando a relação. A versão mais moderna dos ciúmes, de acordo com gestão da emoção, é saudade de mim. Toda pessoa que controla demais os outros é porque não tem domínio de si mesmo. Toda pessoa que tem ciúmes excessivo de alguém ou até de algo é porque não tem autoconfiança, é porque tem saudade de si. Cobra o reconhecimento do outro, um reconhecimento que não dá para si mesmo. Portanto, gestão da emoção abre o leque da nossa mente para que possamos ser minimamente autores da nossa própria história. Bom, enquanto estou falando para vocês, espero que vocês estejam tecendo algumas dúvidas e escrevam para nós, porque nós sortearemos um livro, capa do filme, O Vendedor de Sonhos. Eu autografarei e enviarei para você. Este livro, ele foi adaptado para o cinema, como vocês sabem, dia 8 de dezembro. E uma grande notícia, eu atuei durante 4 anos na adaptação do roteiro e escrevi um último capítulo porque sentimos a necessidade de organizar a trama para o filme. Portanto, você poderá ganhar o livro O Vendedor de Sonhos, capa do filme, e também ganhar o livro O Homem Mais Inteligente da História, que é meu novo romance, que fala da jornada épica de Marco Polo, um cientista ateu, em busca de desvendar a mente mais fascinante que pisou nessa terra, a mente de Jesus Cristo. Infelizmente, as religiões falharam dramaticamente, todas elas, por não ter estudado o homem mais famoso da história sobre os ângulos da ciência. Como ele geriu a sua emoção? Como trabalhou perdas e frustrações? De fato, ele escreveu poesia no caos? Ele conseguiu, através de mentes toscas, formar mentes brilhantes? Você vai ficar surpreso com o homem mais inteligente da história. Eu te digo humildemente, me curvei diante dele por estudá-lo sobre os ângulos da ciência. Psiquiatria, psicologia, sociologia e psicopedagogia. Vou falar agora sobre mais um comportamento de antigestão da emoção que esgota o cérebro e que todos nós devemos estar alertados. Caso contrário, corremos o risco
de ser ótimos para a sociedade e nos abandonarmos em nossa trajetória. Aliás, vivemos frequentemente essa tese. Se a sociedade nos abandona, a solidão é suportável, mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. E uma das formas atroz de nos abandonar é sofrer por antecipação, é ser refém daquilo que não aconteceu. Você sofre por antecipação, chafurda na lama do medo do que não aconteceu. Ninguém gosta de velório. Quando nós vamos a um velório, vamos às lágrimas porque perdemos alguém importante. Mas é quase inacreditável como o ser humano que não gere seus pensamentos, que não administra a sua emoção, cujo eu não é autor da sua própria história, usa muito mal a sua mente, sofre por antecipação, produz milhares de pensamentos diários que asfixiam sua tranquilidade e a sua qualidade de vida. E é um paradoxo. Ou nos tornamos refém do futuro, daquilo que não aconteceu, ou reféns do passado, daquilo que já aconteceu e que nos levou a mágoas, perdas e frustrações. Quando sofremos pelo futuro ou ruminamos o passado, nós asfixiamos um único tempo em que é possível ser relaxado, realizado e feliz, que é o presente. Nunca se esqueça, o teu eu, todos os dias, assim como você faz a higiene bucal a cada 4 ou 6 horas e faz a higiene corpórea a cada 24 horas, você tem a responsabilidade de fazer a higiene mental, de preservar os recursos naturais da sua mente. Caso contrário, tenha certeza, você poderá desenvolver uma série de sintomas psicossomáticos. Todas as vezes que o nosso eu não é um bom líder de nós mesmos, um bom diretor do script da nossa própria história, quando nós deixamos pensamentos e emoções soltas, sem um impacto grande, nós desenvolvemos um estado de tensão intrapsíquica que leva a uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos. Vou citar alguns. Você acorda cansado? Se você acorda cansado, tenha certeza, o teu sono não é reparador. Ainda que você durma 8 horas, ainda que feche os olhos, 8 horas são insuficientes para reparar o excesso de energia que você gasta por pensar excessivamente. Você tem dores de cabeça ou dores musculares? Queda de cabelo? Bom, as mulheres em destaque frequentemente têm queda de cabelo. Mas por quê? Na verdade, esses sintomas psicossomáticos, incluindo um nó na garganta e às vezes até aumenta a pressão sanguínea, representam um grito de alerta de bilhões de células suplicando para que você possa mudar o seu estilo de vida. Mas quem ouve a voz do seu cérebro? Infelizmente, muitos de nós só nos alertamos quando estamos no leito de um hospital. E infelizmente, muitos seres humanos só conseguem mudar a sua agenda quando tem uma doença mais grave, quando tem um infarto, um câncer, quando eles estão combalidos. Mas eu espero que a partir desta conferência sobre gestão da emoção, você venda sonhos, venda aquilo que o dinheiro não pode comprar, que você possa ter um caso de amor com a sua saúde emocional, que você possa ser autor da sua própria história. Por isso eu queria chamar agora o trailer do filme O Vendedor de Sonhos para discutir alguns assuntos, algumas teses dele, para que nós possamos reorganizar a nossa agenda, para que possamos ser apaixonados pela nossa vida, ser o melhor fã da nossa mente, da nossa história. Vamos ao trailer? Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Eu posso ajudar você. Quem é você? Por que você não vem com a gente? A gente tenta descobrir isso juntos. O primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. Desculpa. Não o perdoado. Sua casa, cadê? Eu fico aqui, venha. O mundo da moda não surgiu para promover o bem-estar da sociedade? Mais de 1 milhão de views em 2 dias. Eu já estou tomando conta disso. O ser humano não morre quando o coração para de bater.
morre quando de alguma forma deixa de se sentir importante. O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Meu filho desistiu de mim. A verdade é que a gente desistiu um do outro. Tem uma proposta para o homem que você segue. Não desista do seu sonho, meu filho. Não tenha medo do caminho, boa viagem. Tenha medo de não caminhar. Todo mundo merece uma segunda chance, Júlio César. Isso é o quê? Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. Queridos amigos, como vocês viram no trailer, este filme, ele provavelmente não será apenas super emocionante, mas talvez se transformará no filme de maior impacto da história do cinema mundial, para valorizar a vida, prevenir alguns transtornos psíquicos, inclusive suicídio, e para revolucionar a relação entre casais e entre pais e filhos e do ser humano consigo. Vocês perceberam algumas das teses faladas pelo mestre. E o mestre, nós escolhemos a dedo. Tinha de ser um personagem desconhecido. O Jaime Monjardim, que é um artesão da imagem, junto comigo e com um staff muito grande, escolhemos o César Troncoso, um ator brilhante que não é conhecido no Brasil, porque ele representa todos os anônimos, todos aqueles que estão em busca do mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo, o endereço que poucos encontram. Por isso que há muitos miseráveis morando em palácios, há muitos mendigos morando em belos apartamentos e em casas de condomínios. Por quê? Porque não aprenderam a contemplar o belo, não aprenderam a fazer a técnica do DCD, não aprenderam a relaxar sua mente. São pessoas que cobram demais de si, são pessoas que estão algozes da sua própria emoção. E por falar em cobrar demais de si, há uma pergunta aqui da Luciana Almeida. Ela está escutando, ela está ouvindo a minha mensagem, a minha conferência, e está dizendo: eu me cobro muito. Como mudar isso? Frequentemente as pessoas que se cobram muito são tímidas, e é quase que inacreditável na era da internet, na era das redes sociais, onde nós falamos com centenas e milhares, mas raramente falamos profundamente com alguém, e pior ainda, raramente falamos com mais profundidade conosco, nos auto-abandonamos. Nesta era nunca houve tantas pessoas tímidas, tantas pessoas com dificuldade de relaxar, de se encantar com a vida, porque se cobram excessivamente. Bom, como ele disse, quem cobra demais de si aumenta os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. E todos os dias você deve fazer a mesa redonda do eu. O teu eu tem de conversar com a sua timidez. Por que me cobro demais? Você tem de perguntar. A mesa redonda do eu é o teu eu que representa a consciência crítica, a capacidade de escolha, reunindo-se com seus fantasmas. E ninguém pode fazer isso por você. Nem mesmo um psiquiatra ou psicoterapeuta. Claro, você pode e deve ir a um profissional de saúde mental se tem um problema importante. Mas fora do ambiente psicoterapêutico, todos nós deveríamos usar ferramentas preventivas. Teu eu deve se reunir com os seus medos, reunir com a sua timidez, reunir com o seu sentimento de cobrança e perguntar, e bombardear-se com questionamentos. Por que me cobro demais? Por que tem a necessidade neurótica de se preocupar demais com o retorno dos outros? Por que não sou livre? Por que eu tenho medo do que os outros pensam e falam de mim? Quando você começa esse questionamento, você dá um choque de lucidez à sua timidez, à sua autocobrança, e vai estimulando o fenômeno RAM, registro automático da memória, a construir janelas light, saudáveis, que se tornam lucros de habitação do eu, para que você se torne uma pessoa segura, dona de si, líder da sua própria mente. Mas, por favor, não há milagres na mente humana. A mente humana é um campo de transformação. Todos os dias, como eu digo no filme O Vendedor de Sonhos, sonhos e disciplina são dois fenômenos que têm que estar casados. Sonhos sem disciplina
produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens. Bom, tem outra pergunta, agora do Tiago. Ele é presidente de uma comunidade terapêutica, Caminho de Luz, e eu tenho o programa Free Mind, que é usado gratuitamente em mais de 1000 comunidades terapêuticas no país, que é um programa de prevenção e tratamento de drogas e álcool. Bom, ele diz, ele quer saber, no mundo que vivemos hoje, as pessoas estão completamente estressadas. Como desenvolver autocontrole nessa sociedade? Como aprender a resgatar a liderança do eu? Todos os dias, Tiago e as pessoas que estão com você, vocês devem educar o seu eu para dirigir o seu próprio script. Assim você aprendeu a coordenar a sua musculatura para dirigir bilhões de células, para empregar um esforço muscular, para ir até certos lugares, dirigir o carro, andar, se movimentar. O teu eu tem de ser treinado para dirigir o veículo mental. Mas não se esqueça, dirigir o veículo mental exige que todos os dias nós devamos sair da condição de espectadores passivos. Bom, para você ter uma ideia, o assunto é muito complexo, vou falar rapidamente. Existem 4 copilotos da aeronave mental, 4 fenômenos inconscientes. O primeiro fenômeno chama-se gatilho da memória. Ele atua em milésimos de segundos, abre as janelas, ou killer, doentias, ou lights, saudáveis. Se ele abre uma janela killer, que tem autocobrança, tem estresse, preocupação, sofrimento pelo futuro, ou ruminação de perdas e frustrações, o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, fazendo com que um outro fenômeno, o terceiro fenômeno, a âncora se fixe. Neste momento, o Homo sapiens se torna Homo bios, instintivo. Ele reage como um africano nas savanas diante de um predador. Portanto, sem que percebamos, nos nossos escritórios, nas nossas famílias, no teatro social em geral, o gatilho da memória todos os dias, ele é acionado milhares de vezes, abrindo milhares de janelas, mas se ele encontra uma janela traumática que produz pensamentos perturbadores e emoções angustiantes, pode-se fechar o circuito da memória. Naquele momento, o teu eu deixa de ser livre. Então a âncora se instala, terceiro fenômeno, e o quarto fenômeno, o alto fluxo. Ele começa a ler e reler a memória. Por isso que nós produzimos tantos pensamentos que nos controlam. Por isso o humor depressivo, impulsividade, autopunição, sentimento de culpa. Por isso que frequentemente a nossa psique deixa de ser livre, um jardim com flores, e se torna um inverno existencial. Porque há 4 copilotos que ajudam eu a dirigir a aeronave mental. E eles são importantíssimos quando eles exerce a sua função plena. Por exemplo, enquanto eu estou falando, o gatilho da memória está sendo disparado milhares de vezes, abrindo milhares de janelas, e vocês entendem cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente, cada pronome, cada adjetivo, enfim, cada pensamento, e a âncora está instalando o processo de leitura numa determinada área para que você não se distraia, para que você não pense no passado, no futuro, nos problemas da vida, nas pessoas que estão ao seu redor. A âncora, ela te faz ter foco. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. O alto fluxo, ele faz você ler a memória e recordar situações no exato momento em que eu estou falando, faz você refletir sobre a sua própria história. Portanto, esses 4 fenômenos são importantes. Mas quando uma janela killer é aberta e o volume de tensão fecha o circuito, naquele momento deixamos de ter uma mente livre e nos tornamos encarcerados. Por isso, gravem isso. Por favor, nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores